Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está passando aqui nesta live. Hoje, finalmente, nosso último encontro dessa proposta que eu fiz aí nesses dias, de fazer uma live de férias falando sobre o tema contar histórias, como, por quê, para quê. Ou por quê, para quê, como. Na primeira live, eu falei sobre o porquê contar histórias. Fiz toda uma introdução sobre as fábulas de Êxopo, a importância da gente entender o papel da tradição oral, né? Já na segunda e na terceira live, eu abordei a questão do para quê, né? Para que nós contamos histórias, e também falei sobre os contos de Andersen e de Charles Perrault. E hoje nós vamos falar sobre o como contar uma história. É uma proposta da gente entender pequenos detalhes que fazem a diferença e da gente entender principalmente que para se contar uma história, o principal é a gente entender a história e entender em todos os sentidos, inclusive daquilo que eu falei na primeira live, né? E aí vou aportando na segunda e na terceira live sobre os símbolos e os signos presentes nas histórias que são extremamente importantes para a gente poder chegar nesse resultado da contação de histórias, tá? Bom, para a gente começar, gente, eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês de um meme. Vocês estão vendo aqui, ó? Compartilhar aqui esse meme com vocês. Acho que já chegou aí, né? Ó, já chegou aí a tela. Vou colocar aqui, gente, para a gente dar uma olhadinha nesse meme. Vamos prestar atenção nele? Olha lá. Oi, galerinha! Hoje quem vai contar a história é o vovô Pedro. E olha só quem veio visitar: o Paçoca e o Amendoim. Eles são muito legais com a gente. Eu vou contar a história do porco narigudo. Vamos lá? Sim, é muito nariz comprido com tudo. Parece. Ela não vai conseguir contar. Parece um negócio na minha boca! Oi. Gente, estão ouvindo, né? Eu tirei o compartilhamento, né? Mas o vídeo está rolando. Então, gente, esse vídeo, né? Ele viralizou aí na internet, né? Ele viralizou enquanto meme. E ele, gente, é um vídeo interessante para a gente começar a pensar como que nós não devemos contar uma história. Nesse vídeo, gente, fica claro, fica evidente que acontece uma coisa absurda, vamos dizer assim. Então, é um vídeo que aconteceu na ocasião da pandemia, né? Essa professora, junto com provavelmente o grupo lá de professoras que elas trabalhavam, né? Ou trabalham, enfim, resolveram fazer uma sessão de contação de histórias para as crianças, uma live. E aí ela prepara ali, né? Ela prepara os objetos, ela coloca ali o paçoca, o amendoim, né? Enfim, ela coloca coisas que normalmente as pessoas acham que vai ser aquela ambientação para se contar história. Vou até compartilhar de novo aqui, só para a gente
observar novamente a imagem da professora, mas eu não vou pôr o vídeo, né? Então, vocês estão vendo aqui, né? Que ela está lá com o livro do porco narigudo. Esse vídeo, gente, ele chama atenção assim. Primeiro, existe uma diferença quando você vai fazer uma leitura e existe a diferença de quando você está contando a história. No caso, ela anuncia que ela vai contar uma história, mas ela não vai contar uma história. Ela vai fazer a leitura de uma história. Então, já começa um equívoco aí, porque, gente, contar histórias, você necessariamente não estará com o livro, porque você já entendeu a história, você já se apropriou da história e você já preparou a história para que ela seja contada. No caso, aí já tem esse primeiro equívoco, e que isso, gente, na pandemia e até hoje, enfim, todo mundo vai, eu vou fazer uma contação de história, aí pega o livro e começa a ler. Não que não possa contar a história dessa forma, mas a leitura é leitura, gente, a leitura não é contação. Mesmo que você faça uma leitura, né, com todas as entonações, que você coloque sons, tudo, ela é uma leitura, então a gente precisa dar o nome certo às coisas certas, tá? Leitura é leitura, contação é contação. E narração, gente, já é aquele processo que o domínio, ele é tamanho que ele já cai em outra instância do processo da história, né? Então, a gente precisa ir diferenciando aí essas práticas. Mas voltando aqui no caso do porco narigudo da professora. Então, ela colocou lá uma mesa, né, com tecido bonito, florido, né, tem um cenário ali de fundo, florzinha, tal, gente, tudo isso é ambientação, isso é muito bacana, é importante. Eu estou aqui fazendo a live, hoje eu não coloquei tela de fundo, por quê? Porque como eu vou trabalhar com objeto, então aquele fundo vai atrapalhar. Mas eu estou aqui, né, no quarto, também coloquei aqui um bambolê com esses tecidos aqui para criar uma ambientação, né? O meu Monteiro Lobato está aqui. Isso faz parte do universo da contação, criar essa ambientação para que o ouvinte ele possa ter ali, né, um acolhimento, né, no momento da contação. Mas aí o que acontece? A primeira coisa que você vai fazer quando você vai contar a história é fazer uma leitura branca da história. O que é você fazer a leitura branca? É você fazer uma leitura para você ter um primeiro entendimento da história. E depois você vai construir a sua narrativa. Construir a sua narrativa é você ir realmente elaborando ali como que você vai contar aquela história. Então, você vai trabalhar a sua narrativa, tá? Na live de hoje, eu vou apresentar, por exemplo, uma forma de como eu posso preparar uma narrativa para contar a história, que está aqui nessa caixinha. Mas o que a nossa colega faz aí no vídeo? Quando ela abre o livro, ela já se depara com uma coisa que ela nem tinha visto antes, entende? E se ela viu, mesmo ela vendo no segundo momento, ela não a emoção dela ter visto o que ela viu a primeira vez não ficou escondida, porque ela começa ali a dar risada e é ali. Então, a live foi para o espaço, né? Vamos combinar? A live ali que as professoras fizeram naquele momento, a live meio que foi para o espaço, né? Porque aconteceu isso. Então, é isso que a gente fala o quê? Que a pessoa não preparou a história. Ela pode ter preparado a ambientação, ela pode ter preparado os elementos, né? Vou colocar aqui de novo só para a gente dar mais uma olhadinha, para a gente, né, ver, mas olha só, ela cria aí uma Oi, caracterização, galerinha! Hoje quem vai contar a fala, história oi, é o vovô galerinha, Pedro. E olha só quem veio o visitar: Pedro é o o Paçoca personagem, o e o Paçoca e o Amendoim. Eles amendoim, são muito certo? legais com a E eu gente. estou na ambientação. Eu vou contar a história Mas do aí, quando porco ela narigudo. Vamos abre lá? o livro, olha só a reação dela novamente. Ela abriu o livro e. Na página
página 47, Entenderam, nós temos... Entenderam? Então, gente, é sobre isso. Esse vídeo mostra como a gente não deve nunca contar uma história, que é a gente ir contar histórias sem nenhum tipo de preparação para o rolê ali que a gente quer fazer, que é o processo narrativo da história. Bem, então, gente, nós vamos fazer aqui um exercício, tá? Eu também fico com vontade de rir, obviamente, né? Quando a gente vê, né, ela ali com o porco narigudo e tal, dá uma vontade de rir, né? E a gente acaba entrando aí nesse universo aí da risada dela. Mas, enfim. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, quando a gente vai contar a história, é uma leitura branca da história. Essa leitura branca é o quê? É a gente começar a adentrar ao terreno dessa história, ao território dessa história, tá? Então, olha só. Eu peguei aqui um trechinho pequeno, tá bom? De uma fábula de Êxodo, por quê? Porque a fábula, o assunto, foi lá na primeira live, e para a gente fazer esse exercício, a fábula é o ideal, mas esse exercício vale para toda e qualquer história, tá? Então, nós vamos fazer a leitura branca da fábula O Leão e o Rato. Olha lá. Certo dia, estava um leão a dormir a sesta. Sesta, né? Sesta é aquele soninho que a gente faz à tarde. Quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez, e eu nunca esquecerei. Quem sabe um dia não precisarás de mim. O leão ficou tão divertido com essa ideia, que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Mas como os caçadores queriam oferecer o leão vivo ao rei, amarraram-no em uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportar. Nisso, apareceu o ratinho. E vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que o ratinho pequenino salvou o rei dos animais. O que é que nós podemos aprender com essa história? Aí você abre, obviamente, para o grupo que está ouvindo, que são as crianças. Não vai falar moral da história, gente. Tá lá na live número 1. Pelo amor de Deus, saiam desse negócio de moral. Nós já estamos no século XXI, já passaram-se muitas coisas, então, assim, gente, nada desse negócio de moral da história, tá bom? Por favor. Bem, como que a gente vai começar a trabalhar essa narrativa da história? Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma caixa, tá? Normalmente eu até ensino a fazer uma caixa. Quem faz aula comigo sabe, eu ensino a fazer uma caixinha de papel e que essa caixinha vai ser esse instrumento para se contar a história. Apenas você e essa caixinha. Olha o que eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui, contém surpresa. A surpresa qual é? A história. E a história é o leão e o rato. O que nós vamos fazer aqui nessa caixinha? Essa caixinha, gente, ó, tá aqui. Essa caixinha, eu coloquei aqui dentro, tô pegando aqui. Eu coloquei 10 palavras-chave. O
que são essas palavras-chave? Então, assim, eu fiz a leitura branca da história, tá? Fiz a leitura branca. Através dessa leitura branca, o que eu vou fazer? Ops, caiu aqui o texto. O que eu vou fazer? Eu vou separar algumas partes, algumas palavras que eu sei que vão me auxiliar na condução da minha narrativa, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, vou ter que colocar na ordem, né? Porque eu coloquei aqui na caixinha, mas ela não estava exatamente na ordem. Então, eu estou colocando aqui agora, falando com vocês, e aí eu vou tentar colocar numa ordem. Então, por exemplo, primeira palavra, forte. Então, a minha primeira palavra, forte. Segunda palavra, selva. Aí eu vou numerando aqui, tá? Minha primeira palavra é forte, a segunda é selva. Depois, a terceira vai ser passeando. Passeando, tá? Vocês estão vendo que eu estou colocando tudo na ordem. É óbvio que essas palavras vão estar na ordem dentro da caixinha, tá bom? Mas como eu estou fazendo aqui para vocês o vídeo, eu vou deixar elas separadas aqui na minha mão, tá? Para depois, quando eu for contar sem o texto, vou contar do meu jeito, usando as palavras-chave, ela vai estar mais fácil, tá? Então, eu estou colocando aqui na ordem. Forte, selva, passeando. Depois, a palavra é pata. Estou colocando aqui na ordem. A palavra é pata, certo? Depois, a palavra vai ser armadilha. Armadilha. Coragem. Caçadores. Roer. Amigo e diferenças. Coloquei elas na ordem, gente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar elas na caixinha de uma forma que fique fácil para mim iniciar o meu processo de contação. Coloquei elas na ordem aqui, tá? Aqui como eu estou fazendo o vídeo, eu já disse, né? Eu vou tentar fazer de uma forma diferente, mas o intuito é o quê? É que quando você vai começar a contar a história para a criança, você apresente para ela a surpresa e depois você apresente o título da história, tá? Quando você chega e fala assim, boa tarde, criançada, hoje a Lindy, contadora de histórias, trouxe para vocês uma história magnífica que, na verdade, é uma fábula. Vocês devem conhecer a fábula O Leão e o Rato. Então, vamos ouvir essa história? E aí você vai começar a história, né? Olha só. Eu vou até fazer aqui, gente, ó, uma trilha sonora bem basicona, tá? Então, senta que lá vem histórias. Era uma vez uma selva muito bonita, e nessa selva morava um leão. Ai, esse leão, gente, esse leão era um leão tão forte,
e enorme. Todos os outros animais tinham medo daquele leão enorme, que nada mais era do que o rei da selva. Acontece que naquela selva estava passeando um ratinho tão pequenininho e indefeso, mas ele estava lá super tranquilo, simplesmente passeando. Quando de repente aquele leão forte apareceu. O leão forte apareceu e não pensou duas vezes quando viu aquele ratinho e foi logo colocando a sua pata para pegá-lo. Foi naquele momento que o ratinho simplesmente olhou para o leão e disse: Por favor, me perdoa, eu não queria atrapalhar a vossa excelência, mas se me deixares ir, eu prometo que nunca, nunca, nunca mais eu virei atrapalhar. Ah, mas quando o leão ouviu isso, ficou olhando para o ratinho. E o ratinho ficou olhando para ele. E aí o ratinho disse: Senhor leão, me deixe ir. Olha, pensa bem. Pode ser que um dia você precise desse ratinho pequeno e indefeso. Leão, então, pensou bem e falou: Vai embora, ratinho, e nunca mais venha aqui me atrapalhar. Voltou para embaixo de uma árvore, deitou-se e foi descansar. E o ratinho foi embora. Acontece que naquela selva tinham muitos caçadores que haviam colocado várias armadilhas por toda a selva. Porque queriam pegar quem? Aquele leão forte. E para isso, eles prepararam uma armadilha ao qual o leão foi pego. Quando o leão passou por aquela rede, ela logo se suspendeu e ficou lá, segurando o leão. Mas como os caçadores queriam oferecer aquele lindo leão forte e vistoso para o rei, eles amarraram o leão próximo de uma árvore e foram buscar o material adequado para transportar. E o leão ficou ali, completamente indefeso, naquela armadilha, naquela rede enorme. Só que veja bem, o ratinho novamente estava passeando por aquele local. E quando ele viu que o leão estava naquela situação, ele não teve dúvidas. Ele começou a roer toda aquela rede e roeu, até conseguir libertar o leão. Foi preciso que ele tivesse muita coragem,
e determinação para realizar aquele feito. Quando o leão se viu solto, olhou para o rato e disse: Rato, você realmente provou que você pode ser um dos meus melhores amigos. Eu subestimei você, mas você mostrou para mim que você é um leão muito corajoso e que você e eu, apesar das nossas diferenças, podemos ser grandes amigos. E assim terminou a fábula de Êxodo, o leão e o rato. Quem gostou, bate palmas. Ê! Então, gente, vocês entenderam que é uma forma muito simples de como se contar uma história? Porque, veja bem, aí eu vou falar por mim, tá? Eu gosto muito de contar histórias com objetos, de preferências, objetos que não sejam completamente formulados para aquela finalidade. Por exemplo, eu quero contar uma história, uma fábula, a lebre e a tartaruga. Se eu puder não usar nem uma lebre, nem uma tartaruga, mas usar objetos que representem, com certeza, para a criança, vai ser muito mais lúdico e vai abrir espaço na mente dela para que ela tenha o quê? Para que ela tenha justamente esse potencial imaginativo. Então, eu não contaria a história da lebre e da tartaruga. Olha só, minha gatinha Aruê vai derrubar o visconde. Aruezita, deixa o visconde aqui em paz. Não mexe com ele. Vocês estão vendo, né, gente? Agora a gatinha foi lá mexer com o visconde. Mas voltando, se eu uso objetos, eu abro um canal de imaginação, um poder imaginativo da criança muito maior. Então, vamos imaginar aqui, né, que eu quero contar a história da lebre e da tartaruga. Eu não preciso fazer bonequinho da lebre e da tartaruga. Eu posso simplesmente chegar e falar: Olá, criançada, hoje eu vou contar uma história para vocês. E, na verdade, é uma fábula. É a fábula da lebre e da tartaruga. Pronto. Eu estou usando 2 tampinhas de creme. Mas a partir do momento que eu estabeleci que o azul é a lebre e que o verde é a tartaruga, ela já identificou o símbolo. E toda vez que eu mostrar a tampinha verde, ela vai saber que é a tartaruga. E toda vez que eu mostrar a tampinha azul, ela vai saber que é a lebre. Então, é sobre isso que eu venho falando durante todos os meus cursos e também durante o meu trabalho, que eu posso trabalhar com materiais simples, com poucos materiais, poucos objetos. Eu não preciso colocar muitas coisas em cena e nem na ambientação, até porque, gente, o teatro de animação já é uma linguagem por si só. Eu não preciso estabelecer essa relação do teatro de animação ou do teatro de bonecos. Porque quando alguém chega para mim e fala assim, mas Lindy, eu posso contar uma história com o recurso do fantoche? Eu digo para ela, depende, porque se você fizer todos os bonecos de fantoche, se você fizer todos os fantoches, você já não está contando uma história, você já está apresentando um teatro de fantoches. Então, precisa se ater ao quê? A questão do gênero. Né? Então, o gênero acaba sendo
muito importante da gente entender que o contador, ele tem que ter o poder do quê? Da palavra, do verbo, mas ele precisa estudar a história que ele quer contar e precisa criar a sua própria narrativa, que é o seu jeito de contar aquela história. Então, a gente tem que ter esse trabalho, sim, a gente tem que ter esse cuidado, sim, porque senão, qual seria o trabalho do contador? Né? Então, eu vejo por aí muitas fórmulas prontas, eu vejo, às vezes, professoras criando verdadeiros espetáculos infantis para dizer que estão contando uma história. Não, gente. A contação de história, ela está nesse princípio, o entendimento da história e como você vai trabalhar esse entendimento da história para que você conte a sua história. E aí, eu deixo para você aqui essa sugestão de hoje, que é essa caixinha aqui, ó. Aqui contém surpresas e o nome da história que nós trabalhamos hoje, que é O Leão e o Rato. Se você gostou, gente, deixa aí nos seus comentários as dúvidas, tudo que vocês de repente gostariam de falar, podem deixar tudo aí. E eu espero que esses 4 encontros que eu propus realmente possa ter trazido para você, para vocês, né, que visitaram aqui, que assistiram essas lives, possam ter trazido aí para vocês realmente um melhor entendimento de um tema que muitas vezes ele pode ser, ele pode ficar até num plano meio, como eu posso dizer, ele pode ficar zoado, vamos dizer assim, que é a contação de história. E, na verdade, ele não é zoado, ele é sagrado. Brigadão, tá bom, gente? Brigadão por vocês terem participado, brigadão por passarem por aqui e brigadão por tudo. Eu espero ver vocês numa nova série que eu já estou pensando em preparar aqui, de preferência depois do carnaval, depois já chegando o mês de abril, que é o mês do livro infantil, mês da literatura infantil, mês do livro, já estou pensando em fazer uma série um pouco polêmica, que é sobre Monteiro Lobato. E aí, Monteiro Lobato é ou não é literatura para as crianças de qualidade? Eu, Lindy Barbosa, gosto muito de Monteiro Lobato e tenho a personagem Emília que conta muitas histórias. Então, vou fazer uma série sobre Monteiro Lobato e vamos dialogar aqui juntos, tá bom? Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima, tá bom, gente? Obrigadão por tudo. Tchau.